Como vocês podem observar, hoje nós estamos dando início à nossa 8ª aula. E aí, a nossa 8ª aula conclui todo o nosso bate-papo ao longo desse tempo em que estivemos juntos. Então, a nossa 8ª aula, pessoal, a gente queria se dedicar um pouco à questão do pensamento, a importância do pensamento nesse processo todo, e coisas que muitas vezes a gente não está atento, não está consciente, não está observando o quanto essa questão do pensamento é uma coisa importante para nós. Então, nós trouxemos aí no nosso primeiro slide essa questão da relação do pensamento com a prece. Isso está no livro Universo e Vida de Hernani Trindade Santana, Espírito Áureo, no capítulo 4. Ele fala assim: depois de haver passado por todas as fases de desenvolvimento para atingir um certo grau de inteligência, o espírito chega ao ponto de preparação para o estado espiritual consciente, momento em que cessa o instinto e começa o pensamento. Bom, sendo assim, a gente pode ver que nós estamos todos numa caminhada de trabalho. Estando todos numa caminhada de trabalho, chega um momento em que o espírito adquire uma condição de consciência. E aquilo que é automático em nós, ele não passa a agir só automaticamente, não. Ele passa a agir baseado no filtro do pensamento. E é como ele coloca aí, ó, sim, vós, nós, todos temos passado por essas metamorfoses para chegarmos à condição de espírito, de inteligência independente, capaz de raciocínio, com a consciência de sua vontade, das suas faculdades e de seus atos, por efeito do livre-arbítrio, a condição de criatura independente, livre e responsável. Então, nesse momento, a gente sobe um nível no nosso processo evolutivo, sobe um degrau e a gente recebe o nosso perispírito, que é nosso corpo espiritual, e aí passamos a ter a condição de escolher livremente, e nisso aí o pensamento está incluído nisso, e nessa decisão de escolha também a gente recebe a condição de ser responsável pela escolha que nós temos. Então nós passamos de ser uma criatura levada nos níveis de desenvolvimento, que a gente não vai entrar em detalhes, mas quem quiser vai encontrar essa explicação toda nessa obra do Universo e Vida. Nós chegamos à condição de espíritos com liberdade de escolha, mas com o determinismo da responsabilidade da consequência. Então, essas são as nossas características agora: independência, liberdade e responsabilidade relativa. Bom, sendo assim, nós caímos numa singularidade, que aí a gente vê esse aspecto lá no capítulo 5, item 14 do mesmo livro. Ele fala assim: na feição de aparelhagem eletromagnética de extrema e delicada complexidade, o ser humano apresenta singularidade de não poder jamais desligar-se ou ser desligado. Olha que coisa interessante. Então, ele está colocando que depois que a gente chega nesse nível e que a gente tem essa condição, a gente não pode mais nem se desligar e nem que alguém desligue a gente dos processos de relação que a gente tem, principalmente a nível de pensamento e de vibração. E ele fala mais: mesmo nas piores condições de monoideísmo e até nas mais ingratas condições de letargia mental, o espírito humano continua ativo e sintonizado com as ondas de vibração, que são as nores, a que se afina. Então, ele coloca duas situações pontuais, distantes uma da outra. Uma é o monoideísmo, ou seja, que a gente está naquela condição de estar naquela ideia fixa, daquela ideia constante, daquele pensamento que não sai da cabeça. A gente não consegue se desligar. Mesmo que eu pense só numa coisa,
eu não consigo me desligar. Até numa condição que parece que eu não estou conseguindo pensar em nada, que é da letargia mental. Parece que eu estou desligado de tudo. Na realidade, eu não estou desligado. Eu simplesmente não estou tendo uma consciência do processo. Porque, inclusive, ele fala aí, repetindo, o ser humano, o espírito humano continua ativo e sintonizado com as correntes de pensamento que se afinam. Ele prossegue. Sendo o pensamento contínuo uma conquista definitiva da alma, não pode esta, ainda que o queira, desligar-se do circuito através do qual se ajusta às forças vivas e conscientes do universo. Entretanto, cada qual emitirá e receberá sensações na faixa de frequência que lhe é própria e da mesma qualidade que lhe marca o teor dos interesses. Bom, então, ele já explicou que nos dois extremos, tanto numa ideia fixa como numa letargia, a gente não se desliga. Aí ele vem complementando que cada um vai emitir e vai receber sensações na mesma faixa que é própria, positiva ou negativa, ou seja, na mesma marca dos teores que eu estou interessado. E ele prossegue. Embora ondas de todos os comprimentos cruzem constantemente o ar que respiramos, nenhum aparelho receptor de frequência modulada consegue captar as emissões de ondas curtas para as quais não foi programado. Contudo, uma vez que esteja funcionando, captará compulsoriamente os sons de frequência com que estiver sintonizado. Então, todo mundo conhece o rádio, né? É uma coisa que já não estamos usando mais, mas todo mundo conhece. Você vai girando lá o botãozinho, e à medida que ele vai alterando ali a frequência, ele vai captando uma onda que está sendo emitida lá por determinado local. Aí ele faz a similaridade conosco. Em razão disso, cada um de nós conviverá sempre, em toda parte, a todo tempo, com aqueles com quem se afina, efetuando permanentemente com os seus semelhantes as trocas energéticas que, em face da lei, asseguram a manutenção de todas as vidas. Então, é assim, eu tenho interesse, então esse interesse, ele está numa determinada posição. Eu vou girando meu botão de interesse, a hora que o meu interesse se liga com o interesse de outra pessoa, de determinada situação, ou de determinada notícia, eu me ligo e fico ligado ali, trocando energia, trocando informação vibratória com aquela imagem. É simples, você está sentado em frente à televisão. Aí você está trocando de canal. De repente, você passa uma coisa que você se interessa. Esse interesse é a sintonia. Aí você passa a trocar informação com aquela imagem e aquela imagem passa a trocar informação com você. Você passa a influenciar aquela imagem passa a influenciar você. Bom, aí ele fala, cada um de nós vai conviver com aquela energia com que se afine. Então, se aquela imagem ela é positiva e eu estiver nessa linha de interesse, eu vou ficar ligado nela e vou colaborando com ela assim como ela vai colaborando comigo. Da mesma forma, uma imagem negativa, eu faço esse processo de troca. Lembrando sempre que a gente não desliga nem é desligado. Então, a gente pode ver que muitas vezes desligamos a televisão, vamos dormir e a gente fica com aquelas ideias girando nos nossos pensamentos, trazendo processo de intercâmbio ainda, porque a gente já sabe que não é só o aspecto de eu estar encarnado que define que eu não tenha ligações com desencarnados. Tanto é que ele fala, em razão disso, cada um de nós conviverá sempre em toda parte e em todo o tempo com aqueles com quem se afina, efetuando permanentemente com seu semelhante as trocas energéticas que asseguram a manutenção de todas as vidas. Atendendo às disposições de afinidade, esse imperativo substancia igualmente o primado da justiça iniludível que preside a todos os destinos na imensa esteira da evolução. Qualquer mudança de sintonia ou diferenciação de níveis de troca energética vital sempre decorrerá necessariamente de alteração do potencial íntimo de cada espírito e da natureza dos seus pensamentos e emoções. As forças que nos julgem uns aos outros são, por isso mesmo, as que emitimos de nós e alimentamos em nosso próprio
âmago. Então, qualquer mudança de sintonia, qualquer mudança do meu botão de interesse vai fazer uma diferenciação de troca energética vital. Olha o nível como a coisa opera, pessoal. A gente tem uma tendência de analisar isso pelo aspecto negativo, mas se eu pensar pelo aspecto que nós estamos estudando aqui, que é a prece, à medida que eu faço essa mudança de sintonia, há uma mudança no nível de troca energética vital, ou seja, eu passo a, se for um pensamento positivo, se for um pensamento construtivo, se for um, se for um pensamento de ideal superior, logicamente que eu vou ter todo um processo de troca energética vital com essas energias, que vão impactar na minha aura, que vão impactar nos meus chakras, que são os meus órgãos perispirituais, que vão impactar nos meus plexos nervosos, que são os conjuntos de nervos que nós temos no corpo, e automaticamente aí todo o processo químico que ocorre passa a agir de uma forma diferente e passa a beneficiar meu corpo físico. Bom, o último parágrafo é importante, porque aí eu tenho que, então, saber direitinho que força que eu estou juntando comigo. Que força que eu estou alimentando externamente e no meu próprio âmago. Os compromissos que disso decorrem são mais do que evidentes, pois ninguém deixará, em momento algum, de integrar e engrossar alguma corrente de forças atuante e dirigida para determinado objetivo. Cada qual de nós, portanto, trabalha sem cessar, de momento a momento, seja para o bem ou para o mal, na construção do amor ou do ódio, da alegria ou da desventura, da felicidade ou desequilíbrio. Primeiro, segundo slide nós colocamos, a gente não desliga nem é desligado. Então, todos os instantes, nós estamos estabelecendo determinado tipo de ligação. Então, eu tenho que fazer aquele trabalho de saber, bom, o que eu estou pensando no meu dia a dia? Quais são as ideias, né, que eu estou tendo? Quais são meus interesses? O que eu fico construindo mentalmente? Quais as imagens que eu construo? Porque no dia a dia, eu estou toda hora ligando um plug, desligando um plug em determinada situação. E também trazendo uma mudança de energia vital para o meu corpo, baseado em todo esse processo de pensamento, aqui e ali. Que traz justamente essa dualidade aí, ó. Para o bem ou para o mal, para a construção do amor ou do ódio, para a alegria ou para a tristeza, desventura, para a felicidade ou para o desequilíbrio. Então, eu já começo a entender qual que é a origem desse processo todo das coisas que eu sinto. É justamente o processo mental de pensamento que eu crio e estabeleço ligação. Não desliga nem é desligado nunca. Vamos prestar bastante atenção nessa parte, porque isso é muito importante. Porque aí eu vou passar a prestar atenção em qual, já que eu não vou desligar, qual tipo de ligação, qual o volume de ligação positiva que eu vou ter no meu dia a dia. E ele fala, claro que o problema da responsabilidade é sempre proporcional ao nível de consciência de cada um. Então, o que nós estamos tratando agora, ter consciência disso aí, porque isso vai gerar uma responsabilidade. Em sua grande maioria, os espíritos terráqueos não são, na atualidade, deliberadamente maus, embora estejam muito longe de ser conscientemente bons. E é justamente o que nós temos tentado insistir, no tema que a gente tem tentado insistir o tempo todo, tendo como referência a prece. A gente ter consciência do que a gente está fazendo. A gente ter consciência da coisa positiva que nós já estamos criando, da coisa positiva que nós estamos construindo, da coisa positiva que nós estamos transmitindo. Vagam, por isso mesmo, alternadamente, desordenadamente, entre os impulsos superiores e os inferiores, experimentando na angústia de sua indefinição todas as gamas de sensações de uma experiência multifária que ainda se processa ao sabor dos improvisos, em crises de animalidade e anseios de integração com o céu. Então, esse é um trecho para a gente pensar, para a gente fazer uma análise honesta no nosso dia a dia, no momento que a gente puder parar um pouquinho,
para analisar se isso aqui é verdade. Se eu fico tendo processos positivos e negativos, superiores e inferiores, e aí gerando uma angústia, uma indefinição, ou então uma satisfação, uma euforia, depois eu caio numa depressão, ao sabor dos improvisos, porque cada coisa dessa a gente pensa numa coisa, mas não é uma coisa elaborada, né? Entre crises de animalidade e anseio de integração com o céu. Fazendo e desfazendo, construindo e demolindo, plantando rosais e espinheiros. A alma humana comum é qual folha batida por todos os ventos e arrastada por todas as correntezas. E se a gente for analisar, é isso mesmo, né? Tenho um momento bom em que eu estou numa equipe, e aí eu tenho ações positivas, pensamentos positivos, palavras positivas, entusiasmo, realizações positivas. Ótimo, um momento bom. Chego em casa e tem um conflito no lar. Pronto, aí eu volto a entrar no processo de pisar em tudo aquilo que eu acabei de plantar numa outra reunião, porque embora seja uma reunião diferente, toda a energia, ela não fica circunscrita ao espaço. Ela se expande e se conecta com várias pessoas que eu sou afim. Ora, eu acabei de sair de uma equipe em que eu trabalho junto com ela. Logicamente que eu sou afim. Então, essas energias alcançam todo mundo. Então, eu tenho que ter já consciência dessas coisas para que eu possa ir mudando meus hábitos gradativamente e conseguindo fazer esse processo se realizar. Mas é uma coisa, logicamente, que necessita de uma insistência, de uma prática, de uma atenção para que eu possa fazê-la sempre, a todos os momentos que for possível. Quando, porém, um coração já ascendeu a planos mais altos e já se acostumou ao pão divino de ideais elevados e de sensações sublimadas, não sintonizará sem terríveis padecimentos interiores as faixas de emoção mais deprimentes da experiência humana. Independentemente das responsabilidades que assume, dos males que semeie e que terá de colher, essa consciência amargurada sentirá vibrar nos seus mais tristes assentos a nostalgia do paraíso perdido. E como ninguém atraiçoou impunemente a lei, nem a si mesmo, esse espírito infeliz corre ainda o risco enorme de, pelo seu maior poder de percepção e de sintonia, cair vitimado por processos demoníacos de hipnose obsessiva. Então tem um trechinho no Evangelho que fala assim, os espíritos vêm, limpam a sua casa e você fica bom. Aí, se você não toma conta daquela casa, o espírito imundo vai, busca outros vários companheiros e volta a habitar a sua casa, e a sua casa fica numa condição pior do que aquela condição anterior. Eu creio que é mais assim, mais ou menos assim o trecho do Evangelho. É justamente isso que ele colocou aqui. Se você já começa a fazer exercício positivo, se você já adquire um determinado grau, um determinado hábito de ter pensamentos positivos, construtivos, alimentar coisas positivas, e você, de repente, começa a ter esse tipo de experiência e dá chance para que ela ocorra, você pode passar por processos difíceis, porque toda aquela sensibilidade que você conseguiu desenvolver, ela vai estar sendo utilizada para um processo inverso. E aí é justamente o que ele fala, eu perco aquela convivência sadia, e esse processo pode ficar tão difícil que aí eu vou cair num processo grande de tratamento do campo obsessivo, das sintonias de baixo teor. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? Eu tenho que fazer o meu processo de crescimento maduro para que eu possa realmente abandonar determinados tipos de pensamentos que não constroem nada de positivo. E aí o Cristo faz uma advertência para nós. Essa a razão da advertência do Divino Mestre que há 2000 anos repercute no mundo. Aquele que comete pecado, faça escravo do pecado. Então, aquele que cria um hábito determinado de pensamento, determinado tipo de pensamento, e que ele se habitua, e que hoje a gente vê que é muito fácil você se envolver naquela nuvem de pensamento, naquela onda de pensamento, naquela faixa de pensamento, e aquilo começar a conectar com a gente, no que a gente carrega de primitivo, porque nós somos resultado de várias experiências ao longo das várias encarnações, eu começo a me conectar com aquilo e começo a dar margem
para que aquilo possa se transformar num processo habitual, num processo em que eu gasto meu pensamento sintonizado com isso, é terrível, mas ele passa a ficar escravo daquele tipo de atitude. Eu acho que é muito importante que a gente pense em tudo isso, porque isso tudo é possível a gente fazer uma análise diária, cada um no seu métier, no seu mundo do trabalho, no seu mundo de convivência social, para analisar se isso aqui é verdade ou não. Se isso for verdade ou não, não é isso que vai nos fazer ficar negativo ou pessimista, e sim comprovar que isso é um fato, e aí eu começar a fazer os trabalhos de mudança de hábito, porque tudo isso começou com uma inconsciência da minha parte que levou a eu ter esse hábito. Mas agora, consciente, eu posso fazer a mudança desse hábito. É lógico que isso não é de hoje para amanhã, mas eu tendo consciência disso tudo e sabendo das consequências disso tudo e observando se elas já não estão ocorrendo, eu posso fazer a mudança. E ele fala ainda: nem é por diverso motivo, ou por outro motivo, que o Cristo nos convida, compassivo há 20 séculos, a sermos filhos da luz. Ele já falou que nós somos luz. Filhos da luz, porque a luz maior que existe é a do Pai. Então, o processo está em a gente se conectar com esse lado divino da gente. E aí vem justamente um mecanismo fundamental que é o pelo qual nós estamos estudando ao longo de 7 encontros. Ou seja, a prece é um mecanismo pelo qual eu posso agora estabelecer um processo de pensamento positivo, de conexão divina, que não precisa ser distante, como a gente pensava, pode ser um processo de pensamento íntimo, interior, do qual eu posso estabelecer uma ligação mais profunda, mais amiga com Deus, com Jesus, com Maria, com os espíritos. E aí eu encontrar as condições que eu quero para realizar as coisas que eu desejo. Inclusive para realizar as pesquisas pessoais que eu desejo fazer. Porque o nosso trabalho agora, pessoal, é muito da gente procurar saber quem nós somos. Sabendo quem a gente é claramente, fica mais fácil de você começar a tomar as atitudes que você necessita. E aí as nossas preces vão ser preces mais conscientes, porque lá atrás no nosso estudo, ele disse várias vezes que a gente muitas vezes não sabe o que a gente pede, que a gente não tem consciência. Mas isso pode ser mudado todos os dias com o nosso trabalho de conscientização do nosso interior, daquilo que a gente carrega, sem ficar com recriminação, sem ficar com autoflagelação, nada disso. Tudo que nos trouxe até aqui, todas as nossas ações, nos trouxeram até onde a gente está hoje, pessoal. E onde a gente está hoje? Nós estamos na vontade de fazer alterações. Então, não importa o que a gente fez. Mesmo porque é a lei divina que cuida disso. A lei divina vai nos dar todas as experiências necessárias para que eu enfrente essa situação novamente. As situações que eu não soube escolher adequadamente. E ela vai fazer isso no momento em que eu estou preparado para isso. Não vai ser uma coisa aleatória. Não vai ser uma coisa aleatória. Vai ser uma coisa da qual eu estou preparado para enfrentar. Mas eu muitas vezes tenho medo, tenho insegurança. Muito bem, se recolhe, conversa com seu pai e pede a força necessária. Pede o acompanhamento. Mas não vamos pedir para que aquela experiência seja retirada e a gente deixe de aprender com ela. Porque se ela está ocorrendo, é porque ela foi permitida por Deus. Então é importante para a gente. Ele sabe que é importante para todos nós. Agora, nós temos medo, o natural. Mas desde o momento que nós iniciamos essa caminhada, estudando esses conteúdos todos, a gente viu desde o início da criação, ele sempre acreditou na gente e sempre deu liberdade de escolha para a gente. Quando a gente escolheu, ele respeitou nossa escolha, ele mergulhou com a gente até onde nós estamos hoje. Então, não tem a mínima lógica. Enfrentando você, qual for a situação, ele não está ao seu lado. E se você se comunicar com ele, porque ele não vai deixar de se comunicar com você. Para você encontrar força e a sugestão adequada para que você decida por aquele caminho positivo.
E as informações foram se juntando ao longo desse processo todinho. Olha essa do pensamento. É importantíssimo, nós nunca estamos desligados. Então, se você estiver passando pela pior situação da sua vida, que você estiver numa letargia profunda, ele está ligado a você porque esse processo não se desliga. E ele vai ajudar. Basta que você faça o mínimo esforço para poder percebê-lo e confiar nele. E aí, nós entramos num aspecto muito importante, que é o fato de como as preces estão sujeitas às leis divinas. É um aspecto importante a gente ver isso, porque a gente tem a impressão que, através da prece, muitos dos nossos pedidos, elas vão estar completamente fora dos processos da lei divina e a gente quer que aquilo ocorra. Não pode ocorrer. Elas não vão ocorrer. Porque aqui a prece é um processo sujeito às leis divinas. Então, vamos lá. O que esperar da prece? Seria um erro julgar que tudo podemos obter pela prece, que sua eficácia implica em desviar a aprovação inerente à vida. A lei divina é de imutável justiça e não se curva aos nossos caprichos. O que ele quer dizer com os nossos caprichos? É porque é igual menino, né? Pede uma coisa que muitas vezes não é boa para ele. Ele simplesmente quer aquilo. Não sabe se aquilo vai fazer bom. O gosto é bom. A forma é bonita, mas não sabe se aquilo vai fazer bem para ele. Então, nós, com relação a toda a criação divina, com relação àquilo que a gente já tem para saber do universo, e a gente fica pedindo determinadas coisas que, na realidade, não passam de caprichos. Os males que desejaríamos afastar de nós, muitas vezes, a condição necessária do nosso progresso. Na prece, o sábio não pede que o seu destino seja feliz. O que ele implora é o conhecimento da lei para melhor cumpri-la. O que ele solicita é o auxílio do Altíssimo. Não procura desviar ou entravar a execução dos decretos divinos. E o maior exemplo que nós temos é esse aí de Jesus. Nós estamos recordando, hein? Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Esse é o maior exemplo que nós temos, porque ele foi o maior, pessoal. Jesus foi o nosso irmão, aquele que foi mandado por Deus, e ele falou várias vezes, não vim para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. E no momento supremo, em que ele estava lá na oração do horto, em que os apóstolos todos dormiram e deixaram ele sozinho, não conseguiram nem ficar em vigília com ele, ele ainda pedia por nós, né? Eu não quero ver os meus irmãos sofrerem. Por favor, Pai, afasta de mim esse cálice. Eu não quero vê-los sofrer. Mas, todavia, que se faça a sua vontade e não a minha. E foi o que nós vimos, cumpriu-se a vontade de Deus, porque ele desejou e ele fez a parte dele no cumprimento de tudo isso. Então, agora, pessoal, nós vamos partir para o caso particular do autor, Pietro Baldi. Ele, quando esteve conosco aqui, desenvolvendo a obra, né, de 24 volumes que ele escreveu, uma parte na Itália, outra parte aqui, a parte que ele passou aqui no Brasil, ele passou por muitas privações. Ele já fez um voto de pobreza quando eu estava na Itália, então ele era muito rico, e resolveu deixar todo o dinheiro dele para a família dele cuidar, e ele foi viver numa vida simples, com o voto de pobreza que ele fez. E quando ele veio para o Brasil, bom, aí tem uma história que vocês vão ler na biografia dele, em que ele deixou com o administrador, esse administrador foi administrando mal os bens dele, por vários motivos, e aí, por fim, ele veio para o Brasil numa condição já de muito poucas posses. Veio para o Brasil, e aqui no Brasil ele enfrentou toda uma série de circunstâncias, que não cabe agora a gente entrar, sofrendo muito e passando uma vida muito simples, uma vida que a gente pode dizer até de privação, com algumas pessoas o ajudando nos momentos mais importantes. Então ele faz justamente aqui nesse texto que nós vamos ler aqui agora, a análise sobre como é que isso funciona, como é que funciona a vida de uma pessoa que quer viver dos exemplos de Jesus, quer ser um seguidor
dos exemplos de Jesus, quer ter uma vida de acordo com a vida cristã, e como é que a vida trata e como é que ela reage através das preces. Porque ele vai dizer aqui do caso dele e como é que foi que isso aconteceu. E eu acho que isso vai ser muito útil para nós. Então, vamos lá. Primeiro aspecto que a gente gostaria de lembrar é esse aí, ó. Na prece, cada qual revela a sua própria natureza, isto é, demonstra, nesse seu ato de prece para com Deus, todas as qualidades do seu tipo biológico, como a gente viu a semana passada. Dependendo da minha maturidade biológica, e não é biológica física, é biológica da nossa estrutura holística, corpo físico, perispírito, aura e o nosso espírito. Todo esse conjunto é o nosso tipo biológico, é a nossa unidade biológica integrada. Então, de acordo com essas qualidades do meu tipo biológico, de todo esse conjunto, é que funciona a minha prece. A minha prece traz benefício, ela é atendida. E a gente viu na prece de Ismalha semana passada, quem quiser relembrar, é só ver a aula passada, como é que funcionavam as bênçãos que chegavam do alto, em cima de, assim, nas pessoas que estavam fazendo a prece, e como é que delas se ajudavam as pessoas. Então, vamos lá. Os fatos e como age a lei divina. Essa rápida digressão, compreensível porque ela nos levou ao terreno prático, será, no meio de um volume de teorias, um descanso para o leitor. Para quem escreve, será um desabafo, um controle, um exame de consciência, uma confissão a Deus e uma tomada de contato com o alto numa hora dura de sofrimento. Essa obra que ele está falando, pessoal, esse volume que ele está falando, é esse livro aqui, ó. Chama Queda e Salvação. Vamos virar a capinha dele para mais fácil aqui, ó. Queda e Salvação. Então, ele estava elaborando essa obra aqui, que tem exatamente quase 300 páginas. E ele estava elaborando toda uma ideia do como é que funciona essa questão da nossa decisão inicial e como é que a gente pode fazer o caminho de volta. Então, durante o momento que ele estava escrevendo essa obra, ele teve que enfrentar uma série de desafios. E aí ele vem, num determinado momento da obra, falar sobre isso aqui, ó. Falar sobre como é o desafio de executar uma obra dessa, você falar dessas ideias cristãs, dessas ideias superiores, num mundo em que as pessoas não estão conseguindo perceber a importância disso. Então, isso para ele era um processo difícil. Estamos no início de 1961 e, após longa e oblíqua perseguição, um golpe maior chegou nesses dias, absorvendo toda a minha energia, procurando destruir o meu pensamento, trabalho e obra. Então, ele tentando fazer uma coisa positiva, e como são ideias revolucionárias, ideias que levam a gente a ter um pensamento e uma referência de análise num outro nível, eram muitos os casos de pessoas, de situações, do plano encarnado e do plano desencarnado, procurando destruir o trabalho dele. A nível do pensamento, você imagina, né, o processo todinho que a pessoa tem que enfrentar. O agressor, porque organizou a sua estratégia, pôde rir-se da justiça humana, não sabendo, porém, que a justiça de Deus está acima dele. Esta o pode triturar de um momento para outro, principalmente porque o agredido, com o seu perdão, saiu da peleja que agora não é mais entre dois homens, mas entre um homem e a lei, e o coloca na luta em posição de absoluta inferioridade, como aconteceria com uma formiga contra um gigante. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele, sem levar em consideração esses aspectos que a gente colocou de influência obsessiva, de espírito, foi um processo em que pessoas encarnadas estavam pressionando ele com relação a essa obra que ele estava escrevendo. E ele coloca, bom, eu tô tranquilo porque eu já até perdoei essa pessoa. Quando eu fiz isso, essa pessoa não passou a agredir a mim, não, ele passou a agredir a lei. Então ficou uma luta entre ele e a lei divina.
numa posição de absoluta inferioridade. É a mesma coisa eu querer começar a querer discutir com Deus, achar que Deus está errado e começar a discutir com ele. E olha que a gente faz isso muitas vezes, né? Então ele coloca essa proporção desse jeito, pessoal, uma formiga contra um gigante. Mas é muito importante a gente entender o seguinte aqui, pessoal, ó. O agressor, porque organizou sua estratégia, pôde rir da justiça humana, não sabendo, porém, que a justiça de Deus está acima dele. Esta pode titular de um momento para o outro, principalmente porque eu acredito que, no caso, era ele, com o seu perdão, já saiu da peleja. Então, lembra, ele já tinha perdoado, ele já estava fora. O agressor não pôde deixar de ficar vencido porque se colocou contra uma lei todo-poderosa. E não do lado da justiça, como fez o agredido inocente, que se colocou do lado oposto, dentro da lei, e com ela se defende. Agora, como se desenvolve na prática a estratégia da lei? Vamos lá. Nos momentos tranquilos, a voz interior e a figura do Cristo ficam quietas, como adormecidas. Quando chega o sucesso do mundo, elas se afastam. Nas vitórias no plano humano, elas desaparecem. Então, olha só o que ele está falando. Quando a gente está tranquilo, a nossa vida está boa, a nossa vida está boa, está tudo acontecendo como a gente quer, a figura de Jesus fica adormecida, as vitórias no plano humano, elas ficam ali, né, satisfazendo a gente. Mas eis que logo se desencadeia um ataque. O espírito da vítima se lança desesperadamente em busca do alto, único lugar de onde ele sabe que pode chegar à ajuda. Ou seja, estava tudo bem, estava tudo certinho, de repente a gente sofre um problema. E aí a gente fica, né? Poxa, como é que eu faço? Eu tenho que rezar, porque eu não sei como resolver isso. Aí a gente já procura pensar nisso, né? O apelo é tanto mais poderoso quanto mais feroz for o ataque recebido. Ou seja, quanto mais o problema é maior, mais eu peço com maior fervor. Ai, meu Deus, me ajuda, por favor. No estado de tranquilidade, tais apelos não podem nascer. É um apelo de tal natureza viva e escaldante que provoca a resposta. Isto quer dizer que o primeiro resultado da agressão da maldade humana é de acordar a voz interior, o de aproximar a figura de Cristo e de tornar mais sensível a sua presença. Então, muitas vezes a gente acha ruim os problemas que surgem para a gente poder resolver. E acha mais ruim ainda quando a gente não sabe como resolvê-los. Mas esse é o primeiro momento em que a gente começa a buscar uma ligação maior com uma coisa que é fundamental na nossa vida. E que a gente, por estar tudo tranquilo, como é que é? Tranquilidade, a voz interior está tranquila, a figura de Cristo fica quieta, ela fica esquecida. Então, quanto mais forte é o problema, mais eu vou procurar a presença divina, a presença do Cristo, mais eu vou procurar ter um contato, mais eu vou procurar ter uma convivência. Esse é o primeiro benefício, quando a gente recebe uma agressão. O duro é que a gente precisa disso. E ele fala, quem está do lado de Cristo não pode deixar de seguir o exemplo que ele nos deu na hora do Getsemane. Qual é o exemplo que ele deu, pessoal? Lemos agora há pouco. Pai, afasta de mim esse cálice, mas se for da tua vontade, que seja feita a tua vontade. E ele prossegue. Então, o que chama em movimento o céu é o apelo da vítima torturada, porque ela quer viver o evangelho num mundo de lobos. Aí, no caso dele, né? Quem está chamando esse processo todo é ele, que quer viver o evangelho num mundo onde não tem evangelho. Tem lobo, que é a figura de Francisco de Assis, né? Mostrando lá quando ele evangelizou os lobos. Nós estamos num mundo de lobo em que todo mundo quer vencer o outro, é uma competição para poder sobreviver. E a resposta chega tanto mais poderosa quanto maior é o sofrimento do ser e a injustiça que ele sofre. Então não deixa de haver uma resposta. Tal resposta não está feita de palavras vazias, mas significa luz e orientação e contém o tratamento que cura as chagas e o remédio que gera novas forças.
Tudo isso vem com esse pedido, pessoal. Será que nós temos consciência de perceber isso? Acontece assim que, no fim, é o próprio ataque não merecido que provoca a descida da ajuda. Então, olha só que aspecto importante, pessoal. Influencia também todo esse processo de receber o apoio que a gente quer, que a gente pede, o fato de a gente estar recebendo uma coisa que a gente não merece. Quantas coisas a gente pede, que a gente tem certeza que aquilo que está acontecendo com a gente não é merecido. Aí a gente volta lá atrás, né? Na questão da prece. O que esperar da prece? Se eu estou passando por um processo, é porque provavelmente eu preciso viver aquela experiência para que eu possa aprender com ela. No caso dele, ele estava recebendo um ataque não merecido, o que provoca uma descida de ajuda diferente. Movimentam-se, então, em defesa da vítima, forças sutis que o mundo não vê, que atuam não como este na superfície, mas nas profundezas, de dentro para fora, como faz a vida quando constrói os tecidos estragados. Olha só, pessoal, que imagem maravilhosa. Estas forças são de duas naturezas, conforme o que cada um dos dois indivíduos quis gerar para si com a sua conduta. Então, tá aí. Para o agressor, essas forças são negativas e operam como um câncer que o quer destruir. Para a vítima, elas são positivas e opera como faz os impulsos sadios da vida que ajudam a recuperar. Eis a técnica do fenômeno. Então, se eu peço ajuda e esse ataque não é merecido, para quem está querendo me agredir, elas funcionam como se fosse um câncer para destruir essa situação, essa imagem, essa notícia, esse processo, essa pessoa. Agora, e se ela é positiva, ela já desce. Aliás, a mesma força que desce negativa para o agressor, desce positiva para aquele que está tendo impulsos sadios de vida e ajuda ele a recuperar. Ele prossegue. Vi muitas vezes com os meus olhos os agressores abandonados à terrível reação da lei. O perdão da vítima trabalha em favor desta e não do agressor. Olha só, o perdão dele, pessoal, para com a pessoa, não trabalha a favor da pessoa que o agrediu, mas trabalha a favor dele mesmo. O perdão não pode alterar a lei e parar a justiça de Deus. Ninguém pode. Ela tem de se executar fatalmente. Por quê? Porque quando a gente tem determinada atitude, pessoal, eu tenho que experimentá-la integralmente para que mais tarde eu não volte a ter a mesma atitude. E se eu estou perdoando e recebo um processo positivo, eu recebendo aquela justiça de coisa boa, eu também tenho a ideia de repeti-la novamente. Ou seja, se eu estou agredindo, aquela dor vai me ajudar, se eu tiver consciência, a não agredir mais as pessoas. E se eu for agredido, o meu perdão vai estimular o perdão em mim para que eu sempre perdoe os casos das pessoas que queiram me agredir. Então, eu crio o hábito de perdoar e crio o hábito de não agredir as pessoas. Por isso é que eu tenho que viver ambas as experiências. Quando a gente faz alguma coisa, pessoal, positiva ou negativa, eu vou viver o retorno da lei para mim de ambas as experiências. Então, se eu faço alguma coisa inadequada para alguém, eu vou viver a experiência da inadequação da minha ação. Se eu vivi uma atitude adequada com uma pessoa, eu vou viver também a felicidade da adequação daquela minha atitude. Então, aí, isso serve para reforçar em mim o que eu não vou fazer e o que eu devo continuar fazendo. E, de fato, vimos que, por um natural desenvolvimento de forças, a agressão da parte do homem justo acaba automaticamente provocando a intervenção da lei e, para o justo e inocente, a defesa por parte dela. Por ter eu entendido isso e o perigo que o agressor, por moto próprio, se havia lançado, que podia eu fazer se não procurar avisá-lo para ele salvar, para ele se salvar? Então ele tentou fazer isso. Muito bem.
Procurei então orar a Deus que afaste dele a fatal reação da sua justiça. Eis o que sempre foi a resposta. Se tu, impulsionado pela voz interior, previste e falaste avisando, isso só foi uma previsão para que o perigo fosse evitado, e não uma maldição ou vingança. Deixa o agressor acreditar no que ele quiser. Ele não entende a lei, continua perdoando. A justiça pertence só a Deus. Quem reage, odeia e se vinga, passa com isso do lado da razão ou do erro. E sabes que cada erro tem que ser pago, tem que ser experimentado, tem que ser vivido. Perdoa e esquece. Afasta-te do agressor que está preparando para si mesmo a sua punição. Não cometas o erro e não te exponhas ao perigo ligando-te a ele com a tua reação. A luta dele agora não é contra ti, mas contra a lei, que está encarregada da defesa dos que perdoam. Uma defesa muito mais poderosa do que tu poderias realizar, que não falha, contra a qual a força e a astúcia do homem nada podem. Esta é a resposta. Pessoal, presta atenção. É muito claro o que foi falado. A resposta que ele ouviu do Espírito que estava esclarecendo ele. Porque ele ficou pedindo, né, pela pessoa, por favor, Senhor, perdoa a pessoa, perdoa. Ele fala, você já avisou para ele, deixa ele acreditar no que ele deseja acreditar. Ele não entende a lei, continua perdoando. Quem reage, como a maioria de nós faz, né, a gente se liga à pessoa. Poxa, é um ato de muita ignorância, de falta de conhecimento nosso, né? Mas parece que a gente não consegue, a gente fica naquela coisa, naquela vontade de reagir, como se não houvesse uma lei que regisse tudo isso. E ele fala, perdoa e esquece. Afasta do teu agressor, porque ele está preparando ele mesmo a punição para ele. Não cometa o erro e não te exponhas ao perigo ligando-te a ele com a tua reação. Se você reagir, você vai se ligar a ele e vocês dois vão permanecer no processo. A luta dele não é contra ti, mas contra a lei. Então, existe uma lei, pessoal. Então, a nossa prece, nesse momento, para qualquer circunstância que a gente vive, porque as situações todas, ela tem um moto próprio, né? Ela funciona adequadamente, não importa qual seja o impulso que a gente faz, ela vai reagir contra a gente, e a gente vai perdoar a situação toda. Então, vamos pensar no que a gente está vivendo hoje, esse momento da Covid. Todo esse processo que chega na gente, todas as situações que chegam na gente, a gente fica, de uma certa forma, com raiva. Por que eu estou passando por isso? Não faça isso. Perdoe. A forma de perdoar uma situação coletiva, começa uma situação dessa que vem despersonalizada, é você compreender que ela está ocorrendo porque há uma necessidade. É uma parte da lei divina. Ela está vindo por uma questão da lei divina. As leis divinas é que estão permitindo que elas ocorram. Então, por favor, não tenha astúcia, não tem força pela qual vai fazer isso parar, porque ela tem uma função. Então, nós temos que compreender qual a função que ela está exigindo, qual a função que ela está pedindo, qual é a função que ela quer nos explicar, quer nos preparar. E veja como ela reage diferente em cada pessoa. Lógico, as pessoas estão com seus problemas, né? Como é que ele disse aqui? Ele não entende a lei, nós não entendemos a lei. Mas o problema não é entender a lei, o problema é que a gente, quando tem informações a respeito da lei, a gente fica resistindo contra a lei, porque ela muitas vezes não atende às nossas conveniências. Qual foi a palavra que ele usou lá atrás? Os nossos caprichos. E aí a gente passa pelas dificuldades que a gente passa. Então, não vamos fazer isso. Sob pena de passar pelas dificuldades que estão escritas aqui, ó. Percebiu outra vez uma situação dessa, né? A respeito de outro senhor que se aproveitou da minha bondade, desapiedado na sua voracidade.
Um ano depois, ele estava paralítico e eu fui um dos poucos que o visitou, agora que se encontrava em sofrimento. Orei para ele ficar bom, mas não pude parar a mão de Deus. É terrível quando a reação da lei acorda, mas ela não pode deixar de se levantar uma vez que foi excitada pelas forças negativas do mal, que então tem de receber sobre elas o choque das forças reativas da lei. Mas, pessoal, são as forças reativas da lei divina, não as forças reativas de nós, das nossas ações, das nossas vinganças, das nossas revoltas, das nossas agressões. É muito importante a gente entender isso. Pessoal, nós não podemos ser instrumento disso aí. Lembra do que está escrito no Evangelho. É necessário que haja o escândalo, mas ai por meio de quem venha o escândalo. O mal acaba tornando-se o câncer que se desenvolve para a sua própria destruição. Pude, assim, experimentalmente observar como se desenvolve a luta entre o bem e o mal e as suas estratégias opostas. E ele prossegue, concluindo. Procuremos penetrar na estupenda realidade. Em profundidade, todos os seres são unos, isto é, na íntima essência espiritual de todas as individualizações, existe uma substância que as funde em uma unidade, pela qual todas elas retornam ao centro comum que tudo irradia e tudo atrai. O centro, uno, Deus. Então é importante a gente compreender isso aqui, pessoal. Em profundidade, ou seja, em essência, todos nós estamos ligados, todos nós somos uma pessoa só, na nossa íntima essência espiritual. E essa substância que funde a gente é o centro que tudo atrai, que ele fala aí que é Deus. No fundo de todos os seres está esse centro, ou seja, no fundo de cada um de nós, de todos nós, está esse centro que é Deus, no qual cessa qualquer distinção. E a infinita pulverização de vários eus separados, várias individualidades, reencontra a sua unidade em um só eu. Que eu é esse aí? Deus. Por isso, amando o seu próximo, o indivíduo caminha para Deus. E esta via que o conduz a Deus é a da unificação. Pessoal, o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, é retornar ao Pai, é ser um só com o Pai, é ter uma conexão total com o Pai. E esta via que o conduz a Deus é da unificação. Que unificação é essa? Da gente amar o próximo como a nós mesmos. São os dois maiores mandamentos da lei. Então, para mim poder encontrar esse processo todo, eu preciso aprender a gostar do meu próximo, porque aí eu vou estar caminhando de volta para Deus. Deus, quanto mais sente que a sua alma, Deus, voltando, por isso, amando o seu próximo, o indivíduo caminha para Deus. E esta via que o conduz a Deus é a da unificação. Tanto mais o ser se avizinha de Deus, quanto mais sente que a sua alma e a dos outros seres são uma só coisa. Pessoal, a gente já consegue sentir isso aí. Quando você gosta, você pensa nos seus filhos, quando você pensa nos seus pais, quando você pensa nos seus irmãos, quando a gente pensa na esposa da gente, a gente já consegue sentir o que é isso. Que nós somos uma coisa só. Que se uma coisa acontece com o nosso filho, é como se a dor fosse dentro da gente. Com o cônjuge da gente, é como se fosse com os pais da gente, com a mãe, a gente já consegue sentir isso aí. Só que a gente tem que ampliar isso tudo dentro da visão que Deus é o nosso pai e o meu irmão, que não está na minha família consanguínea, é também meu irmão. É isso que nós vamos começar a desenvolver. E ele fala, assim, pois, evolução, espiritualização e unificação caminham paralelamente. E ele conclui: hoje, quem ama a Deus, o ama em todas as criaturas,
E quem vive em todas as criaturas, vive em Deus. Então, pessoal, isso é para fechar toda a nossa conversa. Se nós estamos todos dentro de Deus, se Deus é o todo, como é que eu vou conseguir estar próximo de Deus se eu não estou próximo do meu irmão, se eu não estou próximo das criaturas que estão à minha volta? Criaturas de todos os tipos, as que eu amo e as que eu não amo. As que eu tenho uma convivência boa e as que eu não tenho uma convivência boa. As que conseguem me compreender e as que não conseguem me compreender. Estamos todos dentro de Deus. Então não tem como eu conseguir amar Deus se eu não conseguir amar o meu irmão, o meu companheiro, o meu conhecido, o meu amigo, o meu inimigo. Deus está nele. Isso pode parecer uma utopia muito grande, mas não tem como a gente não caminhar para isso, pessoal. E nós falamos isso tudo, a gente tem dificuldade de compreender tudo isso, porque a gente está falando tudo do ponto de vista de uma encarnação. De uma encarnação. Sabe-se lá o que levou, numa atitude minha, em encarnações passadas, em vivências passadas. Aí eu tenho, hoje, encontrar com uma pessoa hoje com a qual eu não me sinto bem. Já foram várias pessoas sábias que disseram que o ódio e o amor estão muito próximos. Muito próximos. O ódio me faz, eu tenho uma ligação com uma pessoa profunda, da mesma forma que o amor, só que o sinal está invertido. Então, qualquer coisinha pode inverter e a potência do amor vai ser a mesma, tão grande quanto era o ódio. Então, a explicação é essa, é porque somos todos nós, filhos de Deus, e Deus está em todos. Eu estou procurando, quem não está procurando Deus? Estamos todos nós à procura de Deus. Não foi essa a pergunta que nós fizemos lá atrás? Onde tu estás, Senhor? A gente já descobriu que ele está dentro de nós. Bom, ele está dentro de mim e está dentro do meu próximo. Então, hoje, quem ama Deus, o ama em todas as criaturas. E quem vive em todas as criaturas, vive em Deus. Então, eu só vou amar a Deus sobre todas as coisas quando eu conseguir amar o meu próximo. Até lá, vai ser um esforço. E um esforço que todos nós podemos viver pela prece, pessoal. A prece pode ser o grande caminho que faz com que nós possamos conseguir amar o nosso próximo. Conseguir amar as pessoas que a gente tem tanta dificuldade. Conseguir amar e compreender as situações que a gente está enfrentando. Conseguir viver e amar enfrentando as situações que são próprias de cada um de nós, sem querer dizer dessa coisa coletiva que está acontecendo hoje. Que faz eu, estando no isolamento social, passe a compreender mais aqueles que eu estou tendo que conviver e que muitas vezes não havia, a situação não era, ela não permitia que a gente tivesse essa convivência tão grande como a gente está tendo hoje. Da gente poder olhar melhor as pessoas, da gente ter o mínimo de impulso de poder ajudar as pessoas, como a gente está vendo, como a gente já vê como surgem impulsos positivos dos mais simples, estão correndo no mundo inteiro, de preocupação com o próximo, de preocupação de amar a Deus no próximo, através do próximo. Da gente poder voltar a ter contato com o nosso Pai, pessoal. Tem coisa melhor do que você ter contato com o Pai? E quando eu digo Pai, eu digo a figura completa, né? Porque todos nós temos a parte masculina e a parte feminina dentro de si. Então, o Pai é uma representação da totalidade de tudo isso. De Jesus, Maria, que são todos os caminhos pelos quais a gente vai chegar em Deus, nosso Pai. Então, essa foi a nossa caminhada, pessoal, para a compreensão de que a prece ela tem inúmeros efeitos benéficos e que ela é uma coisa simples. É uma coisa simples. Que a fórmula que a gente quiser usar, ela é útil, porque o Pai está em nós e em volta de nós.
faz parte da nossa vida, é a nossa vida. São os impulsos positivos que nós temos. E aí, a minha postura, o meu posicionamento mental, de pensamento pessoal, é que vai definir essa conexão maior com ele. E hoje, pessoal, diante dessas situações todas, eu acho que nós nunca estivemos tão voltados, tão empenhados em estabelecer essa ligação. Foi por isso que a gente procurou dar esse tema aí, para que a gente desse referência com as pessoas. São inúmeros os casos de pessoas, de estudos que estão sendo feitos nesse sentido, de pessoas que estão assim, explicando esse tema, que estão desenvolvendo esse tema. São inúmeras as iniciativas de realização da prece, de campanhas de prece. Porque quem não está tendo essa conscientização mais clara através de estudo, sente isso no seu íntimo, porque isso faz parte do nosso espírito. Essa é a comunicação que estava na nossa criação, faz parte do nosso íntimo, é inerente a nós. Então a gente quer agradecer vocês, pessoal. Agradecer vocês, estamos aí chegando nos momentos finais do nosso encontro. Então a gente quer agradecer a todos vocês pela paciência, pelo carinho, pela confiança. Esperamos que essas palavras simples que a gente passou para vocês, informações simples que nós passamos, mas fundamentadas aí nos slides, que vocês todos possam, por favor, ler as obras, porque, como a gente disse lá atrás, é importantíssimo a gente ir na fonte, pessoal, beber direto da fonte, porque a gente vai ter o sabor pessoal, vai ter uma sensibilidade característica para poder tomar as atitudes e fazer as ações que a gente deseja, para a gente poder fazer o nosso espírito amadurecer e crescer mais.